Você já se viu paralisado pelos seus próprios medos e dúvidas? Imagine que nesses momentos de incerteza, uma voz serena e poderosa lhe diz: Filho meu, segure firme na minha mão e nunca solte. Essa não é apenas uma palavra de consolo, mas um convite para transformar a sua vida através da confiança em Deus. Neste vídeo, vamos descobrir como se agarrar à mão dele pode lhe proporcionar a força e a paz que você tanto deseja. Eu te convido a se unir a nós nessa jornada de fé e renovação. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like neste vídeo e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Juntos, construiremos uma comunidade fortalecida pela confiança em seu amor eterno. Vamos começar esse caminho de transformação e confiança em sua promessa. Número 1, Isaías 41:13. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu te ajudarei. Repare bem, todos nós enfrentamos aqueles momentos em que a ansiedade e o medo parecem querer tomar o controle. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando Isaías nos revela que Deus nos segura pela mão direita e nos diz, não temas, isso não é apenas uma frase bonita. É um convite para reconfigurar a nossa mente para transformar os circuitos do medo em caminhos de fé. Você sabia que cada vez que escolhe confiar nessa promessa, está literalmente mudando a forma como o seu cérebro responde ao medo? A oração e a meditação funcionam como ferramentas poderosas que flexibilizam a sua mente, fazendo com que essa confiança em Deus vá além de uma emoção. Ela se transforma em um hábito, uma fortaleza interior. Agora imagine a mão de Deus como um eixo firme, um centro de gravidade ao redor do qual suas emoções podem encontrar equilíbrio. É como se cada vez que você sente que tudo está desmoronando, a mão dele ajudasse a redistribuir as suas cargas emocionais, transformando o caos em algo administrável. Essa promessa, eu te ajudarei, é como um vetor que guia seus pensamentos e sentimentos rumo à estabilidade. E toda vez que você a relembra, é como se um nó de tensão se desfizesse e em seu lugar surgisse descanso. E quanto à resiliência? Pense no seu interior como uma estrutura que às vezes balança com os impactos da vida. Agora imagine que a mão de Deus é essa coluna que sustenta todo o seu ser. Esse alicerce que não permite que você desmorone, nem mesmo nos piores momentos. Cada promessa que você encontra na Bíblia age como um reforço que fortalece as paredes da sua mente, tornando você mais resistente às tempestades externas. É como construir uma casa sobre a rocha firme e não sobre areia. E sabe de uma coisa? Não é só resistência, é regeneração. Quando você se permite sentir esse apoio divino, algo dentro de você muda. É como se aquelas partes da sua alma que estavam secas, rachadas pelo estresse e pela dor, começassem a florescer novamente. A esperança e a serenidade chegam como uma chuva suave, que revitaliza o seu terreno interior. E o melhor, você não está sozinho nesse processo. Essa mão está sempre lá, pronta para te sustentar. Você já percebeu como tudo muda quando você sabe que está protegido? Sentir a mão de Deus é como estar cercado por um escudo invisível que te guarda do medo. É um instinto profundo dentro de nós reconhecer essa imagem como símbolo de cuidado e proteção. E é aqui que a confiança se estabelece, porque a sua alma sabe. Não importa quão escura pareça a noite, existe um amanhecer garantido. Inclusive no nível emocional, algo incrível acontece cada vez que você escolhe confiar nas palavras "não temas". É como se você usasse um ponto de apoio interno para transformar todo o peso do seu estresse em força para a esperança. E quando a ansiedade ataca, como tantas vezes acontece, essa mão divina age como um amortecedor, impedindo que o impacto emocional cause um dano permanente.
Esse processo não é apenas algo que sentimos, também o vivemos. É como se, ao confiar em Deus, passássemos de terrenos frágeis e quebradiços para um solo mais firme e estável. Essa transformação abre espaços dentro de você que antes estavam fechados pelo medo. E é ali, nesses novos espaços, que você descobre a paz que tanto desejava. Por fim, pense na sua relação com Deus como um sistema de retroalimentação positiva. Quanto mais você confia, mais paz você sente. E quanto mais paz você experimenta, mais deseja confiar. É um ciclo maravilhoso que substitui o medo por calma, o estresse por esperança. E tudo isso sustentado por uma verdade simples, mas poderosa. Você não está sozinho. Deus está sempre segurando a sua mão, transformando até o caos em serenidade e renovando a sua fé dia após dia. Número 2, Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe, todos nós já estivemos lá. Naquele lugar onde a vida parece um vale escuro, cheio de sombras que crescem a cada passo. Esses momentos despertam em nós um alerta natural, um instinto de medo que nos diz para termos cuidado, para não avançarmos. Mas repare no que o Salmo diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É como se essa promessa tivesse o poder de desligar os alarmes internos, de desconectar os circuitos do medo e substituí-los por uma calma que não tem explicação humana. Quando invocamos a presença de Deus nesses momentos, algo acontece dentro de nós. Nossas emoções se reorganizam e a incerteza deixa de nos paralisar. O vale pode parecer interminável, mas, se pensar bem, ele é apenas uma curva no caminho. Uma curva que, com a orientação de Deus, se suaviza. Deixa de ser uma descida sem fim e se torna um trajeto com propósito. A vara e o cajado, essas imagens tão simples, mas tão poderosas, funcionam como uma bússola emocional, um realinhamento entre o medo e a paz. É curioso como a presença de Deus não apenas nos guia, ela também nos protege. Imagine como um pastor que ergue uma cúpula invisível sobre nós enquanto caminhamos pelo vale. Essa proteção não elimina as dificuldades, mas regula o impacto. Impede que o peso das preocupações nos esmague. É como um abrigo portátil que carregamos conosco. Uma fortaleza interior que se constrói com cada passo de fé que damos. E não se trata apenas de avançar, trata-se de se transformar no processo. Enquanto caminhamos com Deus, o terreno árido das emoções começa a se regenerar. É como se a alma encontrasse um novo equilíbrio, um ecossistema mais rico, cheio de confiança e esperança. Saímos do vale como pessoas diferentes, mais fortes, mais conscientes de que a escuridão nunca teve o poder de nos deter, apenas de nos fazer crescer. Você já sentiu o consolo que vem dessa vara e desse cajado? Não é algo que se possa tocar, mas é tão real quanto uma brisa que alivia e guia. Nossa mente reconhece na figura do pastor um símbolo de cuidado, de orientação constante, e isso nos acalma, nos oferece um terceiro ponto de apoio quando as forças falham, estabilizando nossa caminhada nesses terrenos incertos da vida. Cada golpe de incerteza que recebemos é suavizado pela firmeza desse cajado que redistribui o peso do medo e evita que caiamos. Atravessar o vale não é apenas uma prova, é um mapa que Deus traça dentro de nós. Cada passo nos leva a novos territórios de fé, a lugares que antes estavam escondidos atrás do medo. É um ciclo virtuoso. Quanto mais sentimos sua companhia, mais força temos para avançar. E quanto mais avançamos, mais cresce nossa confiança nele. Aquele momento que parecia o fim se transforma no cenário onde a coragem toma forma, onde o pânico se transforma em combustível para seguir caminhando com serenidade. E é assim que, mesmo na sombra, encontramos luz.
E na escuridão, descobrimos a coragem para chegar do outro lado. Número 3, Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Alguma vez você já sentiu que o futuro pesa sobre você antes mesmo de chegar? Essa sensação de não saber o que vem depois pode ser avassaladora, mas ouça o que diz Deuteronômio. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Essas palavras não são apenas um consolo, são uma verdade ativa, viva, que transforma a forma como enfrentamos o desconhecido. Saber que Deus já está à nossa frente acalma aquela parte do nosso cérebro que entra em alerta diante da incerteza. É como se cada passo do nosso caminho já estivesse iluminado antes mesmo de ser dado, substituindo o medo por uma segurança que estabiliza o nosso ânimo. Imagine a sua vida como um caminho cheio de curvas acentuadas e obstáculos inesperados. Agora pense na promessa de Deus como uma mão divina que endireita essas curvas e remove as pedras maiores antes que você chegue. Isso não significa que não haverá desafios, mas sim que nenhum deles será incontrolável. Cada obstáculo que você encontra já foi mapeado por Deus, e Ele preparou, de antemão, as forças que você vai precisar para enfrentá-lo. É como se o caos fosse reorganizado em uma ordem divina, transformando o que parecia impossível em uma sequência de oportunidades para crescer. Pense nisto. Quando você caminha em direção a uma ponte e percebe que ela já está construída, não sente o mesmo medo que sentiria se tivesse que construí-la você mesmo no meio da travessia. Assim é a promessa de que Deus vai à sua frente. Ele edifica estruturas emocionais e espirituais antes mesmo de chegarmos àquele momento de dúvida, criando colunas invisíveis de apoio que sustentam nossa fé. Antes de você se deparar com o desafio, Deus já separou os recursos que você vai precisar, como um arquiteto que constrói um abrigo antes que a tempestade chegue. Essa orientação divina também transforma a paisagem interna. É como se a sua alma habitasse um ecossistema perfeito, equilibrado, com esperança suficiente para enfrentar qualquer terreno difícil. Antes que você enfrente a provação, o seu coração já foi nutrido com a certeza de que você não caminha sozinho. Isso regenera o seu interior e fortalece o seu ânimo, fazendo com que aquilo que parecia intransponível se torne um terreno fértil para a sua fé. E sabe o que é mais bonito? A experiência de sentir que Deus vai à nossa frente é como uma brisa suave que chega antes do calor da prova. Um sinal de que tudo ficará bem. É a certeza de que não estamos improvisando, de que não somos os primeiros a trilhar esse caminho. Nossa alma reconhece a Deus como um guia amoroso, um líder que não apenas nos chama para segui-lo, mas que prepara cada passo antes de ser dado. Esse conhecimento nos dá estabilidade, um equilíbrio emocional que impede que tropecemos nas mesmas pedras que ele já removeu. Cada passo que damos nesse caminho guiado por Deus é mais leve, como se sua presença fosse um suporte adicional que reduz o esforço. Mesmo que surjam dificuldades, sua mão já suavizou o impacto, permitindo que avancemos com confiança. É um processo onde a ansiedade pelo que está por vir se transforma em paz pelo que já está garantido. É como um mapa emocional com pontos de referência claros. Paciência, fé, perseverança. Tudo isso reforça a nossa confiança, como se estivéssemos caminhando dentro de um abraço divino que nos sustenta de todos os lados. Assim, a promessa de que Deus vai à frente não apenas nos prepara, mas também nos mantém firmes. Converte nossa preocupação com o futuro em uma calma presente, reutilizando essa energia para fortalecer a nossa serenidade. Sua presença é como um termostato que regula nossas emoções, impedindo que o medo ou o desânimo nos congelem ou nos queimem. O que encontramos
Não é um caminho incerto, mas um terreno que já foi inspecionado, preparado e abençoado. Com Deus à frente, não há razão para temer. Sua orientação é a garantia de que cada passo nos aproxima da paz, da confiança e do propósito que Ele mesmo desenhou para nós. Número 4. Salmos 139:10. Mesmo ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Alguma vez você já sentiu que não importa onde esteja, há algo que te sustenta? É exatamente isso que o Salmo nos diz. Mesmo ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Essa promessa não tem fronteiras. Ela não está limitada pelo lugar ou pela situação em que você se encontra. É como se Deus estivesse traçando um mapa invisível, uma rede que cobre cada canto da sua vida, preenchendo de paz até os espaços que pareciam inalcançáveis. Saber que Ele está ali, no visível e no invisível, reduz aquele sentimento de abandono que às vezes surge quando enfrentamos o desconhecido. Pense nisto: a mão de Deus não apenas te alcança, ela também te envolve. É como uma esfera protetora que se expande a cada ato de fé, cobrindo áreas da sua vida que você nem sabia que precisavam de cuidado. Consegue imaginar esse raio infinito de ação? Não há vazio que ele não possa preencher. Não há canto da sua mente ou do seu coração ao qual sua mão não possa chegar. E quando você se agarra a essa ideia, é como se suas emoções encontrassem um equilíbrio que antes parecia impossível. Mas há algo ainda mais profundo. Não importa quão longe você esteja da sua zona de conforto, a mão de Deus constrói pontes emocionais que conectam sua segurança interior com aquelas incertezas externas que tanto tememos. Cada passo rumo ao desconhecido é sustentado por colunas de confiança que Ele já colocou no caminho. É como caminhar sobre um terreno que parece instável e descobrir que, por baixo, existe uma estrutura sólida que não permite que você caia. Mesmo nos desertos emocionais mais áridos, sua presença age como uma floresta interior, sempre verde, sempre renovável. É um ciclo constante de abundância espiritual. Onde antes havia secura, agora flui uma corrente subterrânea de esperança. Não importa quão vazio pareça o ambiente, porque a mão de Deus não está apenas ali. Ela transforma aquele espaço, fazendo com que o estéril se torne fértil. E mesmo que você não veja sua mão fisicamente, não a sente? Aquela paz que surge quando você está perdido. Aquela calma que chega quando tudo parece caos. Isso não é coincidência. É Ele. É como um cinto invisível que te segura no meio do vazio emocional, impedindo que você caia quando tudo se torna demais. Sua destra distribui os impactos da vida, redistribui o peso das cargas para que elas não destruam sua estabilidade interior. A mão de Deus também nos convida a explorar. Com sua direção, podemos nos aventurar por aqueles cantos da mente que antes temíamos enfrentar. E nesses espaços encontramos tesouros ocultos, força, esperança, clareza. Ele revela dimensões dentro de nós que nem sabíamos que existiam. Mostra que há muito mais em nós do que imaginávamos. E o mais maravilhoso: isso não tem fim. Quanto mais você confia em sua presença, mais seguro você se sente. E essa segurança reforça a sua fé, criando um ciclo lindo que nunca se quebra. É como um GPS divino que está sempre recalculando a rota, guiando você para a paz, não importa onde esteja. Mesmo nos momentos mais caóticos, a mão de Deus transforma o desordem em harmonia. Sua presença é constante, como um termostato que regula a paz dentro de você, não importa o quão longe esteja da sua zona de conforto, porque com Ele a distância não existe e a paz nunca se perde. Número 5, Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Alguma vez você já se sentiu tão cansado que parecia impossível continuar? É justamente nesses momentos que Isaías nos lembra: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Essa promessa não é apenas poesia, é uma realidade viva que transforma o esgotamento em vigor, a desesperança em impulso. Quando você escolhe esperar em Deus, algo incrível acontece dentro de você. Sua mente, que talvez estivesse presa em um ciclo de preocupação, começa a se reconfigurar. As sinapses que antes associavam problemas com medo, agora encontram novos caminhos em direção à confiança. É como se o cérebro, treinado pela fé, passasse a enxergar os desafios não como barreiras, mas como rampas que te impulsionam para algo melhor. Essa espera ativa não é um tempo perdido, é como preparar as asas para voar. A esperança em Deus eleva a sua perspectiva. Aquilo que antes parecia intransponível, agora você enxerga de cima, como a águia que se eleva acima das tempestades. Você sabia que as águias não fogem do vento? Elas o enfrentam, usam a força do vento para subir ainda mais alto. Assim também é a fé. Ela transforma os ventos da dificuldade na força necessária para te levar a um plano mais elevado, mais calmo, mais claro. Você não está andando em círculos, você está subindo, sendo conduzido a algo maior. E não se trata apenas de voar, mas de construir. Cada vez que você decide confiar em Deus, ao invés de desistir, é como adicionar mais um pilar à sua fortaleza interior. Essa força não é momentânea. É como uma estrutura sólida, projetada para resistir às tempestades mais intensas. Cada ato de fé reforça sua capacidade de se sustentar, como se o seu ânimo se tornasse mais resiliente, mais firme. E isso, por sua vez, te prepara para enfrentar qualquer coisa que venha. Esperar em Deus também tem um efeito regenerador sobre a sua alma. É como se a paciência agisse como uma semente plantada profundamente no coração, germinando qualidades que você nem sabia que tinha: coragem, paz, perseverança. É um processo invisível, mas poderoso. Com o tempo, essas raízes de esperança crescem e fortalecem todo o seu ser. Mesmo nos momentos mais secos emocionalmente, a espera em Deus cria um oásis interno, um lugar onde sempre há água fresca para renovar suas forças. E aqui está o mais incrível: essa espera te dá asas. Não é apenas uma metáfora bonita, é uma sensação real de leveza, de alívio. Você já notou como, quando confia plenamente em Deus, de repente a carga parece mais leve? Não porque o problema desapareceu, mas porque agora você o enfrenta com uma força que não vem de você, vem dele. É como se você colocasse as asas da águia e simplesmente deixasse que ele te levasse mais alto. Mas Deus não te dá apenas asas para voar. Ele também te dá resistência para correr e caminhar. Quando você espera nele, sua energia emocional não se esgota. Pelo contrário, ela se recicla, se renova constantemente. Cada passo que você dá, cada pequena vitória, reforça a motivação para continuar. É um ciclo de perseverança que se retroalimenta. Uma energia que não se esgota, porque está enraizada em algo eterno. No fim, esperar em Deus não é apenas resistir, é avançar com propósito, é transformar o cansaço em vigor, o desânimo em esperança, é caminhar sem se cansar, correr sem se fatigar e voar para novas alturas, sabendo que você não está sozinho, porque Ele te sustenta, te renova e te leva exatamente onde você precisa estar. Número 6, Salmos 37, 24. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. Quando tropeçamos na vida, muitas vezes sentimos que tudo está desmoronando, mas o Salmo 37 nos oferece uma verdade poderosa. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. É como se Deus dissesse: sim, você vai tropeçar,
mas eu não vou deixar que você desmorone. E essa promessa não apenas consola, ela transforma. Porque quando sabemos que a mão dele está ali, o impacto emocional das quedas muda completamente. O cérebro, que tende a registrar as derrotas como sinais de perigo, começa a aprender algo novo, que cada tropeço é uma oportunidade para se levantar com mais força. É como se Deus estivesse reprogramando nossas mentes para enxergar os fracassos não como finais, mas como pontos de virada. Imagine uma queda. A gravidade nos empurra para baixo, mas a mão de Deus é esse vetor vertical que nos puxa para cima, neutralizando as forças que tentam nos manter no chão. Cada vez que nos levantamos, o ângulo da nossa desesperança se alinha um pouco mais, até que voltamos à verticalidade do ânimo. É um movimento constante, um ciclo no qual a força que parecia perdida retorna com mais intensidade. E o melhor de tudo, não estamos sozinhos nesse processo. Ele é a coluna estrutural que impede que nossa psique colapse, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. Mas aqui está o mais belo sobre as quedas. Elas são como invernos da alma, parecem frias, desoladas. Mas sob a superfície, há sementes de lições que só precisam de um pouco de tempo e do calor da mão de Deus para germinar. Quando permitimos que Ele nos sustente, essas sementes se transformam em flores de perseverança, gratidão e sabedoria. O solo emocional que parecia desgastado é nutrido com cada tropeço, transformando aquilo que parecia uma derrota no início de um novo crescimento. E a gente sente, não é? Aquela mão invisível que nos levanta com suavidade, que amortece o impacto para que a dor não seja tão intensa. É como se parte do peso emocional desaparecesse, como se alguém compartilhasse a carga justo quando ela se tornava insuportável. Nossa mente reconhece essa ajuda como a de um socorrista que sempre chega a tempo, reafirmando a certeza de que nunca estamos sozinhos, de que sempre há alguém pronto para nos levantar. Esse processo não nos ajuda apenas a levantar fisicamente, mas também nos reconstrói emocionalmente. A força da sua mão age como um fulcro, um ponto de apoio que nos permite reposicionar nosso centro de gravidade interno. Cada queda que enfrentamos com a ajuda dele se torna uma experiência que deixa marcas na nossa psique, não como cicatrizes de derrota, mas como marcas de superação. É como se cada novo reerguimento revelasse novas camadas de coragem, mostrando partes de nós que nem sabíamos que existiam. E quanto mais vivemos essas experiências, mais nossa confiança se fortalece. Cria-se um ciclo virtuoso. Lembramos de como Ele nos levantou antes, e isso nos dá fé para enfrentar o que ainda virá. Cada tropeço, longe de nos enfraquecer, nos adapta emocionalmente, nos torna mais fortes, mais resilientes. É um aprendizado contínuo, uma reprogramação da mente para que as quedas não sejam o fim, mas o início de algo melhor. Quando olhamos para trás, percebemos que aquelas quedas, aqueles momentos em que tudo parecia ruir, foram justamente os momentos em que mais crescemos. Porque Deus não apenas nos levantou, Ele também transformou a energia do impacto em força renovada, em combustível moral que nos impulsionou para a frente. E Ele faz isso uma e outra vez, regulando nossa temperatura emocional para que o calor da frustração ou o frio da desmotivação nunca nos paralisem. Em cada tropeço, Ele está ali, nos sustentando, nos lembrando de que sempre existe uma maneira de se levantar. Número 7. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração. Essas palavras carregam um peso especial, não acha? Porque todos nós já tentamos em algum momento nos apoiar apenas no nosso próprio entendimento.
E acabamos percebendo que as decisões tomadas sem direção divina frequentemente nos conduzem por caminhos tortuosos, becos sem saída e atalhos que não nos levam a lugar algum. Mas quando você realmente decide confiar plenamente em Deus, algo dentro de você muda. É como se a sua mente, antes presa num ciclo de ansiedade e necessidade de controle, encontrasse uma nova frequência, uma paz que recalibra tudo. Ao invés de tentar consertar tudo sozinho, agora você está conectado à maior fonte de sabedoria que existe. Quando você confia em Deus, é como se as rotas confusas dos seus pensamentos começassem a se alinhar. Aqueles giros bruscos que te faziam duvidar de cada decisão se transformam em trajetos mais suaves, mais claros. E aquelas dúvidas que antes pareciam montanhas, agora parecem pequenas colinas que você pode cruzar sem esforço. A confiança não elimina os desafios, mas transforma a maneira como você os enfrenta, suavizando os ângulos da incerteza e reduzindo o desgaste emocional. Imagine a sua vida como um edifício em construção. A fé é essa estrutura interna que sustenta tudo, como colunas e vigas que dão forma e estabilidade a cada parte do seu ser. Confiar em Deus é como colocar uma ponte sobre um abismo, salvando você da queda no vazio emocional que tantas vezes enfrentamos ao tentar resolver tudo pelas próprias forças. É uma edificação sólida, desenhada por um arquiteto perfeito, que conhece cada detalhe da sua vida e sabe exatamente como te sustentar. Reconhecer a Deus em todos os seus caminhos não é apenas um ato espiritual, é também um equilíbrio interior. É como estabilizar o clima emocional da sua alma. Ao fazer isso, você cria um espaço onde a serenidade pode florescer. E cada vez que você age com confiança nele, é como se levasse o pólen da sua direção a novas partes do seu coração, permitindo que a sabedoria crie raízes onde antes só havia confusão. Quando você permite que Deus guie seus passos, é como caminhar por um caminho desobstruído. Você sente a neblina mental se dissipar e um horizonte claro se abrir à sua frente. Não há cartógrafo melhor que Deus. Ele traçou o mapa da sua vida com precisão, garantindo que cada decisão tomada com confiança em sua direção te leve por uma estrada reta, segura e cheia de propósito. E mesmo que você não consiga ver todo o caminho de imediato, você sabe que Ele o preparou com amor e cuidado. Essa orientação divina também torna sua jornada mais leve. Confiar em Deus estabiliza suas emoções, permitindo que você avance sem o desgaste desnecessário. É como se as articulações da sua alma se movessem com mais fluidez, reduzindo o impacto dos obstáculos que você encontra no caminho. Você já não sente aqueles solavancos da indecisão, porque a fé age como um amortecedor que absorve os choques da incerteza. Quanto mais você confia, mais claras se tornam as suas veredas. É um ciclo belo. Cada passo dado com fé fortalece sua confiança na direção de Deus, e cada vez que Ele endireita o seu caminho, seu coração se enche de paz. É como se o seu software interno fosse constantemente atualizado, ajustando seus pensamentos e emoções para que estejam em alinhamento com o plano perfeito de Deus. E no meio de tudo isso, você encontra algo inestimável: harmonia. Aquela paz que não se abala com o caos exterior, porque dentro de você existe um sistema em equilíbrio, sustentado pela confiança total no Senhor. No fim, confiar em Deus não significa ver o caminho completo desde o início, mas significa que, passo a passo, você experimentará como Ele endireita as suas veredas, transformando sua vida em uma jornada repleta de propósito, clareza e paz. Porque quando você entrega o seu coração e o seu caminho a Ele, descobre que está sempre nas mãos de um guia que nunca erra. Número 8. Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza.
Você já parou para pensar na profundidade dessas palavras? Em meio às tribulações, quando tudo parece desmoronar, essa verdade nos abraça. Não estamos sozinhos, temos um refúgio seguro. É como se, ao lembrarmos disso, algo dentro de nós mudasse. O caos externo perde força, porque nossa mente reconhece que existe um lugar, uma fortaleza espiritual onde as flechas do medo e da ansiedade não podem nos alcançar. Essa certeza acalma a tempestade dentro de nós, reduzindo o pânico que tantas vezes nos domina quando tudo dá errado. Imagine essa fortaleza como uma cidade murada dentro de você, com muros invisíveis, porém indestrutíveis. Esses muros são erguidos pelo próprio Deus, projetados para te proteger dos impactos das dificuldades. As tribulações batem, tentam penetrar, mas não conseguem te quebrar, porque esse perímetro sagrado enfraquece o impacto. Isso não quer dizer que as provações desaparecem, mas que sua força se dissipa ao colidir com esse refúgio. Dentro dessas muralhas, você encontra paz, um salão interno onde sua alma pode descansar, longe do barulho e do caos exterior. E esse refúgio não é estático, é dinâmico, um ecossistema onde sua alma pode se curar. As emoções mais frágeis encontram espaço para se regenerar. É como se dentro dessa cidadela, as crises se transformassem em invernos temporários que preparam o terreno para uma primavera de renovação. Sair de uma prova nunca te deixa igual. Nesse refúgio divino, cada tempestade se transforma em oportunidade para te fortalecer, para te fazer florescer em áreas da sua vida que antes pareciam secas. Você já sentiu isso alguma vez? A experiência de saber que Deus está contigo no meio da tempestade, como um escudo invisível que bloqueia os golpes mais duros. É uma sensação que não se explica com palavras, mas que transforma o seu estado interior. Você se sente cercado, protegido, como se estivesse dentro de um castelo inexpugnável. Sua mente associa essa imagem à máxima proteção, e o seu coração encontra descanso, porque sabe que nada pode atravessar essa muralha sem a permissão de Deus. E não se trata apenas de te proteger, mas de amortecer o impacto das provas. Quando os golpes emocionais chegam, esse refúgio distribui a força do choque, impedindo que você se quebre por dentro. Os apoios internos, que pareciam invisíveis, se ajustam conforme as dificuldades surgem, mantendo a integridade do seu ser. É como se Deus não apenas te protegesse por fora, mas também reforçasse a sua estrutura interna para resistir a qualquer ataque. Quando você confia em Deus como seu refúgio, algo mais acontece. Mapas internos se formam dentro de você, indicando zonas seguras. Aqueles abismos de medo que antes te paralisavam se transformam em planícies tranquilas, lugares onde você pode caminhar com segurança, sabendo que Ele está contigo. E cada vez que você invoca sua ajuda e experimenta sua proteção, a certeza de que você não está sozinho se fortalece. É um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais você sente a presença dele, mais você confia. E quanto mais você confia, mais paz você experimenta. Esse refúgio também transforma o caos em calma. É como se toda aquela energia turbulenta trazida pelas tribulações fosse absorvida e convertida em estabilidade. Mesmo nas piores crises, a paz interior permanece, porque com Deus como nosso refúgio, nem mesmo as tempestades mais fortes têm o poder de nos derrubar. Ele é a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente, nosso lugar seguro no meio de qualquer tempestade. Número 9. Salmos 91:4. Com suas penas te cobrirá e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Com suas penas te cobrirá e debaixo de suas asas estarás seguro. Que imagem tão poderosa, não é verdade? É como um abraço que abarca tudo. Um refúgio tão íntimo que você sente que nada pode te tocar. Quando a Bíblia fala das asas de Deus, não está apenas nos mostrando um símbolo de proteção.
Está nos convidando a experimentar essa sensação de segurança que só Ele pode nos dar. É como se nossa alma reconhecesse nessas asas o cuidado perfeito, aquele que acalma os nossos medos e nos faz sentir profundamente amados. Imagine essas asas se estendendo sobre você, criando uma cúpula de paz. Cada pena age como um amortecedor, filtrando as tensões e deixando de fora tudo o que poderia ferir o seu espírito. Debaixo dessa cobertura, qualquer ameaça perde força, porque está sendo interceptada por algo muito maior que você. É um espaço projetado para que sua alma possa descansar sem preocupações. Uma espécie de microclima espiritual, onde os ventos frios da ansiedade não têm acesso e a calma reina. É como estar em um ninho cuidadosamente construído pelo próprio Deus. Os materiais que formam esse refúgio são suaves, mas incrivelmente resistentes. Fé, esperança e verdade. Ali, cada uma das suas emoções encontra um lugar seguro, um cantinho onde pode ser curada. Esse ninho não apenas te protege, ele também te alimenta. A verdade divina age como o sustento principal, fortalecendo sua esperança, que por sua vez nutre sua resiliência. É um ciclo contínuo de renovação interna que garante que a paz não seja algo passageiro, mas um estado constante. Você já sentiu alguma vez a suavidade dessas penas divinas? É como um carinho que chega nos momentos mais escuros, uma sensação de alívio que não se pode explicar, mas que transforma. Nossa mente reconhece nessa imagem algo familiar, profundamente enraizado, o cuidado de uma mãe que protege seus filhotes debaixo das asas. Essa conexão nos conduz a uma serenidade indescritível, porque sabemos que estamos nas mãos de alguém que jamais nos abandonará. E sob essas asas, as cargas que carregamos se redistribuem. Aquilo que antes parecia insuportável, de repente se torna leve, porque não estamos carregando tudo sozinhos. As asas de Deus absorvem os impactos emocionais, amortecendo os golpes que a vida nos lança. É como se cada tensão interna encontrasse um espaço para se dispersar, evitando que nossa estrutura emocional se quebre. Esse refúgio também redefine os limites do nosso interior. Sob as asas divinas, delineiam-se zonas seguras onde nossa mente pode finalmente descansar. Ali não há espaço para ameaças, nem imaginárias nem reais, apenas para a paz. Cada pena adiciona uma nova camada de proteção, reforçando a sensação de estar completamente envolto. E no meio desse abrigo, a verdade de Deus age como um escudo, que não apenas nos protege, mas também nos ensina a filtrar o que pensamos. Sob o seu cuidado, aprendemos a deixar de lado ideias nocivas e abraçar aquelas que trazem clareza e paz. E o mais belo de tudo, esse lugar não é temporário. As asas de Deus criam um espaço onde a calma é regulada constantemente, um ambiente quente e estável, desenhado para preservar nossa serenidade a longo prazo. Ali, a alma não apenas descansa, ela se renova, sustentada pela verdade e pela proteção divina. E assim, sob a sua sombra, encontramos não apenas refúgio, mas a certeza de que estamos no lugar mais seguro do universo. Número 10, João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Essas palavras não são apenas uma promessa, são uma declaração da identidade absoluta que temos em Deus. Consegue imaginar isso? Estar nas mãos do bom pastor significa que não existe força, nem na terra nem no céu, que possa nos separar do seu amor. É como se a nossa alma encontrasse o refúgio definitivo, um lugar onde o medo de perder tudo simplesmente desaparece. Pense nas mãos de Deus como uma cerca perfeita, sem rachaduras, sem pontos fracos. É uma cúpula inquebrável que envolve a sua vida.
Dentro desse espaço, a esperança não pode escapar e nenhuma ameaça tem como entrar. É mais do que um refúgio, é um ecossistema de paz imperturbável. Ali, as tempestades emocionais do mundo não chegam. E a ansiedade, aquela que às vezes nos rouba o sono, perde completamente o seu poder. É um ambiente estável, com fontes inesgotáveis de vida que nutrem o seu espírito constantemente. E essa segurança não depende das nossas forças. Está fundamentada na autoridade suprema de Deus, em sua onipotência. É como uma ponte que atravessa o tempo e o espaço, conduzindo à vida eterna. Os pilares dessa ponte jamais colapsam, porque foram construídos sobre uma base infinita. Saber que a nossa eternidade está garantida nas mãos do Pai elimina qualquer dúvida ou medo sobre o nosso destino. Isso nos permite descansar em sua promessa com uma paz que vai além do entendimento humano. Quando Jesus diz que ninguém pode nos arrebatar de suas mãos, ele está revelando a invulnerabilidade do seu cuidado. Não há desgaste, não há fadiga nessa luta por nos manter seguros, porque essa luta não é nossa, é promessa dele. A mão de Deus absorve qualquer força externa, qualquer tentativa de nos afastar dele. É uma proteção constante, um sustento que não exige que gastemos nossa energia nos preocupando. Em vez disso, podemos nos concentrar em viver com fé e alegria. Sentir-se nas mãos do bom pastor é como experimentar um enraizamento profundo, um senso de pertencimento absoluto. É como se a alma, finalmente, encontrasse seu lar, aquele lugar onde não há medo do futuro nem culpa pelo passado. Jesus, como o pastor perfeito, nos garante que não perderá nenhuma só de suas ovelhas. Esse conhecimento fortalece nossa confiança, dá-nos uma paz inabalável. Essa certeza cria um circuito fechado de fé dentro de nós. Cada vez que recordamos essa promessa, reafirmamos a verdade. Nada e ninguém pode nos tirar de suas mãos. É como um algoritmo divino que mantém nossa fé intacta, mesmo quando as circunstâncias externas tentam nos abalar. A mão de Deus se torna aquele espaço interno inalterável onde a serenidade permanece constante. No fim, estar nas mãos de Deus significa viver em uma estabilidade eterna. Não há oscilações emocionais extremas. Não há ansiedade que consuma nossa energia. Na sua mão, encontramos um lugar onde a calma não se rompe, onde a segurança não se desgasta. Ali, sob o seu cuidado, sabemos com absoluta certeza que a vida eterna não é apenas um destino. É um presente garantido por aquele que nunca falha. Número 11. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há algo nessas palavras que toca diretamente a alma, não é? Jesus não apenas convida, ele garante que sob o seu cuidado você encontrará um descanso real, profundo. Aquele tipo de descanso que não é apenas físico, mas que alcança as partes mais exaustas do seu ser. Os seus pensamentos, as suas emoções, até mesmo aquelas preocupações que você carrega em silêncio e que ninguém mais compreende. É como se, ao se aproximar dele, o seu sistema interno mudasse de marcha, saindo do modo de alerta constante para um estado de calma que você não sentia há muito tempo. Imagine sua mente como um quarto cheio de cantos afiados, onde cada preocupação é uma quina que te machuca toda vez que você tenta se mover. Mas, ao ir até Jesus, essas quinas começam a se suavizar, transformando-se em curvas suaves, onde você pode descansar sem medo de se ferir. Ele transforma esse espaço interior em um refúgio amplo, com tetos altos que deixam entrar a luz da esperança. Ali, as emoções encontram um lugar para respirar, longe da opressão das exigências diárias.
É como caminhar por uma floresta serena, onde o som das folhas ao vento substitui o barulho constante das suas preocupações. Sob o descanso dele, sua alma se regenera. Não é uma pausa breve, é um ciclo contínuo de restauração. Cada vez que você entrega suas cargas a ele, sente como se mochilas emocionais fossem aliviadas, como se mãos invisíveis retirassem gentilmente todo aquele peso. E o mais bonito é saber que ele entende. Jesus não apenas recebe suas cargas, ele compreende o cansaço que você sente, porque ele mesmo viveu o cansaço humano. Sob o cuidado dele, até os músculos emocionais, aqueles que se contraem a cada desafio, começam a relaxar. É como se uma corrente suave os percorresse, distendendo, evitando que o cansaço acumulado gere feridas anímicas mais profundas. E mesmo que os desafios não desapareçam por completo, os golpes diários deixam de parecer marteladas. A paz dele age como um colchão que amortece o impacto, permitindo que você continue sem se quebrar. Com ele, as montanhas de exigências impossíveis desaparecem, revelando paisagens cheias de paz. A mente antes enredada pela tensão se desenrola, abrindo-se em um plano claro e ordenado, onde tudo parece mais administrável. E algo maravilhoso acontece cada vez que você entrega seu cansaço a Jesus e experimenta seu alívio. Você fortalece esse ciclo de voltar a Ele de novo e de novo. É uma retroalimentação divina. Com cada experiência, você aprende a confiar mais, a descansar mais. Jesus não apenas dissipa o calor sufocante do cansaço, ele o transforma em uma brisa fresca que revitaliza todo o seu ser. A energia que você achava perdida não desaparece. Ela se transforma em força renovada, alimentada pela sua promessa de descanso. Sob o abraço dele, você encontra o berço do verdadeiro descanso, um lugar onde soltar as cargas não é fraqueza, mas sabedoria. Porque nele, o descanso não é apenas uma pausa, é uma restauração profunda que toca cada fibra do seu ser, lembrando que você não precisa fazer tudo sozinho. Número 12. Salmo 62:8. Confiai nele em todo o tempo, ó povo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Confiai nele em todo o tempo, ó povo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Há algo incrivelmente libertador nessas palavras, não é verdade? Porque não importa quão complexos sejam os seus sentimentos, ou quão pesados estejam os seus pensamentos, você pode levar tudo isso diante de Deus. E aqui não há julgamento, não há rejeição, apenas um espaço seguro onde você pode ser completamente honesto. É como se, ao derramar suas emoções diante dele, seu coração encontrasse um alívio que não se encontra em nenhum outro lugar. Imagine-se como um recipiente cheio de emoções, tensões, alegrias, dúvidas, dores. Agora, visualize Deus como o lugar onde você pode esvaziar tudo isso sem medo de se quebrar. Ele não apenas tem espaço para receber suas cargas, ele as transforma. Nesse ato de derramar o coração, os cantos escuros das suas emoções se iluminam com a aceitação divina. Tudo aquilo que parecia pesado demais se torna suportável, porque agora você não carrega mais sozinho. Quando você decide ser completamente transparente com Deus, algo belo acontece. Você está construindo uma ponte sólida entre você e Ele, um vínculo que se fortalece a cada vez que escolhe ser verdadeiro. É como entrar num quarto interior onde você pode chorar, rir ou simplesmente sentar em silêncio, sabendo que ali não há medo de rejeição. Nessa intimidade sagrada, as emoções encontram um espaço para existir, para serem validadas e, por fim, curadas. E nesse processo, o seu interior se purifica. Ao derramar seu coração, você permite que as impurezas emocionais sejam liberadas, dando lugar a sentimentos mais saudáveis.
É como um rio que leva embora tudo o que já não serve, rumo a um mar mais calmo, deixando para trás a ansiedade, a culpa ou a tristeza. Esse fluxo constante de catarse e renovação transforma sua mente e sua alma em um espaço mais leve, mais claro. Você já sentiu esse alívio que vem de ser completamente vulnerável com Deus? É como se, ao se permitir ser frágil, ao tirar as máscaras e se mostrar como realmente é, você sentisse a tensão se dissolver. Você não precisa esconder nada, porque Deus é o confidente perfeito. Ele ouve com paciência infinita, acolhendo cada emoção como algo precioso. Saber que você pode ser honesto com Ele sem medo te liberta de uma pressão enorme. Te devolve a energia que antes era usada para reprimir ou suportar tudo isso sozinho. Derramar seu coração diante de Deus não é apenas um ato de fé. É também uma válvula de escape que impede que as emoções se acumulem até explodir. Cada vez que você se abre, o peso interno diminui e aquelas tensões que antes te paralisavam encontram um espaço para se redistribuir. E nesse processo, os recantos mais ocultos da sua dor são expostos à luz divina, não para te envergonhar, mas para te curar. Com o tempo, essa prática se torna um ciclo virtuoso. A cada vez que você derrama suas emoções e encontra resposta na paz de Deus, sua confiança nele se fortalece. É como um algoritmo espiritual que transforma seus sentimentos em algo mais puro, mais claro. E nesse intercâmbio, o caos interno se transforma em harmonia, a tristeza se dissolve e a ira perde sua força. Essa paz que você encontra ao ser transparente com Deus não é momentânea. É um estado que permanece, porque você não encontra apenas alívio. Você constrói um refúgio interno onde a serenidade pode habitar. Ao final, a honestidade com Deus não é apenas um ato de fé, é um caminho de autenticidade. Um caminho onde seu coração se alivia, se cura e encontra um descanso verdadeiro. Número 13, 2 aos Coríntios 12:9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essas palavras de Deus a Paulo nos lembram algo essencial. Nossas fraquezas não são o fim do caminho, são o ponto de partida para que a graça divina entre em ação. Quantas vezes sentimos que não conseguimos mais? É exatamente aí, nesse lugar onde nossas forças humanas se esgotam, que Deus nos mostra que seu poder é perfeito, capaz de levantar aquilo que parecia estar caído. Quando reconhecemos nossa fraqueza, algo muda dentro de nós. A mente, muitas vezes presa ao esforço excessivo, finalmente relaxa. É como se, ao soltar o controle, abríssemos espaço para que a graça entrasse. Essa energia divina, externa, age como um suporte que nos levanta quando nossos próprios alicerces falham. E o mais belo é que, em vez de sentirmos vergonha das nossas limitações, aprendemos a enxergá-las como canais pelos quais flui a força de Deus. Imagine a fraqueza como um solo exposto, um terreno que parece estéril, mas é justamente ali que a graça germina. Cada rachadura, cada limite humano se transforma em um pilar a partir do qual Deus edifica algo muito mais resistente do que aquilo que conseguiríamos construir por nós mesmos. Essa fragilidade, longe de ser uma falha, torna-se o local onde a fortaleza espiritual se ancora, permitindo-nos permanecer de pé no meio das provações. Esse processo não é apenas espiritual, ele também impacta nosso interior emocional. A graça age como um recurso autorregenerador, um ecossistema que se ativa quando nossas reservas se esgotam. Nos momentos em que parece que nada mais pode florescer dentro de nós, a graça divina planta flores de resiliência e esperança. E ela faz isso de maneira contínua, garantindo que nossa fraqueza não seja o fim, mas o início de um ciclo de renovação constante. Sentir a graça em meio à fraqueza é como perceber uma coluna invisível que te sustenta.
É aquela sensação de ser erguido quando tudo parece perdido, de encontrar força onde antes só havia vazio. É como se Deus, o oleiro divino, tomasse a nossa fragilidade e a moldasse em algo belo e resistente. Porque em suas mãos, até o barro mais quebradiço se transforma em obra-prima. E tem mais. Quando nossa força falha, a graça não apenas preenche o vazio, ela também amortece os impactos. É como um mecanismo interno que absorve o choque, evitando fraturas irreparáveis no nosso ânimo. A fraqueza, em vez de ser um problema, torna-se um canal que facilita a entrada dessa força divina. É uma transferência de energia que não apenas renova as nossas forças, mas também potencializa nossa capacidade de resistir. Nesse lugar de fragilidade, a paisagem interna muda. Os caminhos antes intransitáveis se redesenham, agora preenchidos pela presença de Deus. E nesses recantos da alma que antes evitávamos encarar, encontramos a oportunidade de sermos refinados, de descobrir um caráter mais firme e resiliente. Cada vez que admitimos nossa fraqueza, algo dentro de nós se atualiza. É um ciclo onde a humildade abre a porta para a graça, e a graça, por sua vez, fortalece a nossa fé. No fim, a graça não apenas transforma nossas fraquezas, ela as converte em combustível para algo maior. Aquele calor interno que antes queimava com frustração, agora alimenta nossa esperança, mantendo o equilíbrio emocional. Porque na fraqueza, a graça não apenas se manifesta, ela também nos lembra que não estamos sozinhos. É o lembrete constante de que o seu poder não apenas basta, mas se aperfeiçoa em nós. Número 14, Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus. Você consegue imaginar a profundidade dessa promessa? É como se uma fita infinita envolvesse o nosso coração, assegurando que, aconteça o que acontecer, esse amor permanecerá inalterável. Num mundo onde tantas coisas são incertas, essa verdade nos oferece uma base sólida para descansar. Não importa quão fortes sejam as tempestades, o amor de Deus não tem rachaduras, não se desgasta, não recua. Saber que estamos ligados de forma inquebrável ao amor divino transforma nosso interior. É como se o cérebro, ao compreender essa certeza, começasse a se reconfigurar. As áreas ligadas ao medo e à insegurança perdem força e, em seu lugar, ganham espaço aquelas que geram confiança e paz. Esse amor é como uma raiz profunda que alimenta todo o nosso ser, nutrindo não apenas a fé, mas também nossa capacidade de enfrentar os desafios com esperança. Imagine o amor de Deus como um arco imenso construído com um material tão forte que nenhuma força no universo pode romper. Esse arco une o céu à terra, ligando Deus a nós de maneira permanente. Não importa o que tente nos separar, esse vínculo permanece intacto, porque está firmado em sua essência, em sua natureza imutável. Deus não apenas promete amor, Ele é o amor, o que garante que esse laço jamais poderá ser quebrado. Dentro desse vínculo, encontramos um ecossistema emocional perfeitamente equilibrado, como um jardim onde cada emoção tem seu espaço, mas nenhuma ameaça consegue florescer. Não existem predadores como o medo do abandono ou a ansiedade pela separação. Em seu lugar, há um fluxo constante de nutrição emocional, como se o amor de Deus fosse uma seiva viva percorrendo cada canto do nosso ser, garantindo que sempre daremos frutos de paz. Mesmo nos momentos mais difíceis, sentir esse amor é como perceber um calor constante envolvendo o coração. É uma sensação de unidade, de pertencimento. Não importa quão profundas sejam as fissuras da sua alma, o amor de Deus as preenche e as cura.
É como se cada cicatriz emocional fosse banhada por esse amor, deixando de ser uma ferida para se tornar uma lembrança de que você nunca esteve só. O amor de Deus atua como uma força de coesão espiritual, como um elo molecular que mantém unidas duas partes de um todo. Diante de qualquer pressão externa, dor, rejeição ou traição, esse amor não se rompe. Ao contrário, ele se fortalece. E em sua força, ele absorve nossas tensões, dissipa o medo e nos dá a certeza de que nunca seremos separados dele. Esse amor não é apenas inquebrantável, é permanente. Não há barreiras internas que o limitem, nem fissuras em nosso ser capazes de impedir o seu fluxo. Mesmo nos recantos mais profundos da nossa consciência, naqueles lugares onde nem nós mesmos ousamos entrar, o amor de Deus já está presente, iluminando, transformando. E o mais lindo de tudo, esse vínculo não depende de nós. É Deus quem o estabelece, quem o assegura. Cada oração, cada momento de adoração é como um lembrete à nossa mente de que estamos ancorados no amor mais puro e forte do universo. É um circuito de reafirmação constante. A certeza do seu amor fortalece nossa fé e a nossa fé aprofunda essa certeza. Nesse amor não há variações. Não importa o que aconteça no mundo exterior, a temperatura permanece estável. Ele não esfria nossa alma com indiferença, nem nos consome com incerteza. É um amor que nos dá equilíbrio, que nos mantém firmes diante de qualquer mudança externa, porque nele encontramos a segurança absoluta de que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do seu amor.